Olá! Um dos textos que mais me encanta na Palavra de Deus é o texto de Hebreus, capítulo 11, onde apresenta ali a galeria da fé, os homens da fé. Ali fala de Abel, ali fala de Enoque. Olha só o que diz de Enoque. No versinho 5 diz o seguinte: foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Apresenta Noé, apresenta Abraão, enfim, todos os heróis da Palavra de Deus. Mas o que é interessante, no versinho 13 diz o seguinte: todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Mas aqui fala, Enoque não conheceu a morte. Enoque foi trasladado. Agora, o que é mais interessante e intrigante, no último verso deste capítulo, no penúltimo verso, melhor dizendo, diz o seguinte, o versinho 39. Essas pessoas foram provadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Ora, no final do capítulo, esse verso nos dá a entender o quê? Será que realmente Enoque está vivo lá no céu? Porque a palavra está dizendo que eles não receberam o que Deus havia prometido. O que quer dizer então essa galeria? E qual a dúvida? Enoque foi ou não foi trasladado? É uma aparente contradição o que a palavra de Deus está mostrando aqui. Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, já estamos começando o nosso programa Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho da sua audiência e a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Vamos começar o nosso programa cumprimentando o meu amigo, professor Leandro Quadros. Como é que passou a semana, meu amigo professor? Tudo bem? Meu amigo Tito, graças a Deus, passei muito bem. Uma ótima noite a você, uma ótima noite ao nosso telespectador, ouvinte, internauta que está acompanhando ao vivo, não é? O Na Mira da Verdade. Eu vou mandar alguns abraços rapidamente aqui, porque tem vários amigos queridos que mantiveram contato conosco. Eu queria mandar um abraço, primeiramente, para todo o pessoal da Igreja Adventista de Diadema, no bairro Jardim Casa Grande, onde eu estive no fim de semana. Que Deus abençoe a vocês. Um abraço também para a Kézia, o Rafael, a Ellen e o Liz Bordonte. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Um abraço também para o Alex e Douglas, que prestam serviços de manutenção e internet aqui em Jacareí. Conheci-os hoje. Esses amigos que também são de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe a vocês. Um abraço também para o seu querido amigo Israel, a querida amiga e irmã Margarida e a Evelyn dos Santos, que são de Curitiba, Paraná. Gente finíssima. Um abraço também para o Zé Mendes. Ele é do sítio Capivara, em Correntes, Pernambuco. José Mendes, ele tem um problema de deficiência visual, mas é uma pessoa muito espiritual. Fiquei sabendo sobre ele, uma pessoa que acompanha o Na Mira da Verdade. Meu querido irmão, que Deus abençoe a você. E um abraço também para Cícera, Adalberto, Azenilto, Ruth, Sara, Cíntia e Raul. Todo esse pessoal bacana que eu tive a oportunidade de saber notícias deles. Que Deus abençoe a cada um. Muito bem, professor. Eu também quero mandar um abraço especial para a Serra Negra. Muitos acompanham o programa Na Mira da Verdade. Nós recebemos há poucos dias aqui uma equipe
da administração pública da cidade para conhecer a Novo Tempo, e eles querem levar a Novo Tempo para aquela cidade. Oh, que maravilha. Um abraço todo especial aos nossos líderes aí dessa bela cidade de Serra Negra, uma cidade bastante turística, e para a gente vai ser um prazer ter a Novo Tempo lá naquela cidade também, não é isso, professor? É isso aí. Mas vamos lá, vamos começar o programa, e olha só, a questão que foi colocada na mira hoje, professor, é com a aparente contradição que a Bíblia mais uma vez nos dá. Quando a gente lê o livro ali de Hebreus, no capítulo 8, onde tem a galeria da fé, mais especificamente quando fala de Enoque, Enoque foi trasladado, e não só ali fala, mas a Bíblia lá no Velho Testamento apresenta essa história de Enoque sendo trasladado, não conheceu a morte. Deus o levou para junto dele. Agora, no final ali, professor, dá-nos entender de que todos estes, tendo o testemunho e a fé, não alcançaram a promessa, é o que diz a pergunta. E a pergunta é a seguinte: no seu entendimento, lendo Hebreus 11, Enoque morreu ou não morreu? Porque esse último versinho da galeria diz que Deus não atendeu a promessa que ele fez. Que história é essa, professor? Como entender isso? Sabe, amigo Tito, que realmente algumas pessoas pensam que a Bíblia se contradiz também aqui nesses versículos. E há algumas pessoas que pensam, por exemplo, que, sendo que o verso 39 de Hebreus 11 afirma que essas pessoas da galeria dos heróis da fé não receberam a promessa da vida eterna, então isso significa que o verso 5 não está realmente dizendo aquilo. Exatamente, e muitos outros ali também, né? Só que acontece uma coisa interessante aqui. Nós temos que fazer uma análise contextual para podermos compreender essa aparente contradição da Bíblia. Antes, é importante lermos Gênesis 5:24. O que a Bíblia fala a respeito de Enoque? A Bíblia fala muito pouco a respeito de Enoque, mas o suficiente para nos inspirar e nos incentivar a imitarmos o estilo de vida dele, a adotarmos o seu exemplo. Por exemplo, em Gênesis 5:24 é dito o seguinte: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A Bíblia não pode se contradizer, porque a Bíblia, de acordo com 2 Timóteo 3,16, ela é inspirada por Deus e é a palavra de Deus. Por isso, se nós encontramos na Bíblia uma contradição, podemos ter certeza que o problema está conosco e não está com a Bíblia. Muitas vezes, podemos ir à Bíblia com uma atitude de preconceito, podemos ir à Bíblia já dispostos a refutá-la ou a encontrar ganchos nela para pendurarmos nossas dúvidas, ou podemos ir à Bíblia e estudá-la sem usarmos as devidas regras de interpretação do texto bíblico. Então, Gênesis 5:24 afirma que Enoque realmente teve uma comunhão tão íntima com Deus que Deus o levou para si, o arrebatou vivo para o céu. E Hebreus 11:5 repete a mesma coisa. Agora, por que o verso 39 fala que as pessoas da galeria dos heróis da fé não receberam a promessa? Aqui precisamos levar em conta o seguinte: muitas pessoas ali mencionadas, por exemplo, Jefté, Sansão, Davi, essas pessoas realmente morreram, assim como Noé, e não receberam a promessa da vida eterna. Porque de acordo com 1 Coríntios 15:23, aqueles que creram em Deus e aceitaram a Cristo como Salvador, eles vão receber a recompensa da vida eterna quando Cristo voltar pela segunda vez. Então, quando Hebreus 11:39 fala que todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, esse todos eles não se referem a todas as pessoas de Hebreus 11, por quê? Porque o verso 5 e Gênesis 5:24 mostram uma exceção. Os todos esses que não receberam a promessa são aqueles que morreram. Então o autor de Hebreus está se referindo àqueles que morreram, não receberam a promessa. Ou seja, agora, a partir de Noé, né?
Porque Enoque ali, aí depois veio o outro mártir ali, Noé, quando falou da arca, e aí a história foi acontecendo. Exato, Então, todos esses justos, Tito, que morreram como Noé, Jefté, Sansão, Davi, eles não receberam a promessa da vida eterna. Agora, no caso de Enoque, ele foi uma exceção. Ele teve uma comunhão tão íntima com Deus que Deus julgou, não é, ser necessário e importante levá-lo para o céu. Então, precisamos analisar esse contexto aqui. Agora, aqui tem uma outra coisa interessante para o nosso telespectador e ouvinte. Interessante que Enoque, para ele ir para o céu, para ele ser arrebatado, ele primeiro teve uma íntima comunhão com Deus e segundo, ele foi em corpo e não em espírito. Com isso nós aprendemos duas coisas. Primeiro, irão para o céu pessoas que forem amigas de Deus, amigas íntimas e que fazem a vontade dele, como consequência do amor por ele. Segundo ponto, não existe a chamada imortalidade da alma, em que o espírito do ser humano vai para algum lugar intermediário antes da ressurreição. Para o céu, Deus não levará espíritos desencarnados. Deus levará corpos glorificados, de acordo com 1 Coríntios 15, 51 a 55. E a trasladação corporal de Enoque é uma prova inequívoca, irrefutável, de que no céu Deus levará pessoas reais. Ele levará todo ser para o céu. O corpo, a mente, a espiritualidade, e não um espírito etéreo desencarnado. A Bíblia não apoia essa crença. E por isso esse exemplo de Enoque deveria abrir nossos olhos para a realidade de que a Bíblia apresenta o ser humano com uma natureza inseparável. O ser humano é físico, corpo, alma, não é? Corpo e espiritualidade. Mente, corpo e espiritualidade. Então, precisamos aceitar a visão bíblica sobre a natureza integral do ser humano para não cairmos na heresia, no ensinamento errado da imortalidade natural da alma. Muito bem, professor. Então, deixa eu afinar um pouquinho a minha mira aqui. E a questão é a seguinte, já que você disse que Enoque é um dos exemplos onde mostra que nós, por ocasião da segunda vinda de Jesus, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Um outro exemplo disso, de uma outra forma que vai acontecer, que é Moisés, por exemplo, que também está no céu. E Moisés morreu e ressuscitou e Deus o levou. Certo. Então esse é um outro exemplo também de que aqueles que morreram em Cristo Jesus por ocasião da volta dele ressuscitarão e irão para o céu. É isso? Exatamente. Moisés, por exemplo, olha que interessante. É um exemplo, né, de como que... Então, é um exemplo de como vai ser. Por exemplo, Moisés, nós percebemos ali em Judas capítulo 1, verso 9, não é? Que Moisés foi ressuscitado para ir para o céu, tanto que em Mateus 17, 1 a 4, ele aparece para Jesus para conversar com Cristo, confortar Cristo antes de Cristo ser crucificado. Juntamente ele aparece com Elias. Então nós percebemos na Bíblia, não é, que Enoque foi para o céu vivo, Moisés foi ressuscitado e segundo Reis capítulo 2 nos mostra Elias indo para o céu também vivo. Então isso prova que Deus vai levar para o céu não espíritos desencarnados, mas corpos glorificados. E aí podemos entender perfeitamente o que diz Hebreus 11, 39 e 40. Que ali afirma que, a não ser essas pessoas que já estão lá, todas as outras serão recompensadas juntas quando Cristo voltar. Ninguém hoje está no céu, inferno ou lugar intermediário. É na volta de Cristo que ele vai dar a recompensa a cada um de acordo com as suas obras, como diz Mateus 16, 27. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se porventura Jesus não tivesse morrido na cruz, se porventura Jesus estivesse vacilado no seu sacrifício, esses homens que a Bíblia apresenta que estão com Cristo no céu, teriam que voltar para a terra? Essa é uma pergunta interessante, Tito. Aqui em Atos capítulo 4, verso 12 é dito o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.
Isso aqui nos mostra que ninguém pode ser salvo sem Jesus. E por isso Enoque, Moisés e Elias foram para o céu com uma espécie de cheque pré-datado que Cristo pagou na cruz. Se realmente Tito ali no jardim do Getsêmani, quando Cristo enfrentou aquela profunda angústia em face da morte, como lemos ali em Mateus 27, Mateus 26 e 27, se Cristo ali tivesse desistido, Deus ia ter que, quem sabe, dar um tapinha nas costas deles e assim, filhos, infelizmente, vocês vão ter que voltar. Por quê? Porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Não é? E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, até eles, para permanecer no céu, dependiam do sacrifício de Cristo. Muito bem, professor, muito bem. Nós estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, basta você mandar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento para o nosso SMS. 12 9156 6972. 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. E a sua pergunta pode entrar na Mira da Verdade. Ou então, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver que lá o programa está dizendo ali do lado direito, o programa está no ar. Você preenche ali a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode seguir a gente no Twitter. O nosso Twitter é twitter.com/Na Mira da Verdade. @Na Mira da Verdade, você manda suas perguntas pra gente e a gente também interage com você aqui e coloca suas perguntas na mira, tá bom? Participe aí do nosso programa, vamos mandar as suas perguntas, afinal de contas, são vocês que fazem o programa acontecer. Uma outra pergunta que tem aqui no SMS, professor, bastante interessante. Vamos lá, amigo. Tá chegando aqui um monte e acabou saindo. Mas olha só o questionamento que é feito para você aqui, te colocando na mira, professor. Opa! Jesus foi o primeiro homem que alcançou a divindade? O ser humano pode ser Deus? Os mormons ensinam isso. Por favor, tira essa dúvida. Olha aí, quem mandou essa pergunta foi o Mazinho, ele é de São Sebastião, Alagoas. Quer dizer que Jesus foi o primeiro homem a alcançar a divindade? Ou seja, nós seres humanos podemos também ser Deus? É isso, professor? Na verdade, querido amigo, Jesus não foi o primeiro homem a alcançar a divindade, porque Jesus sempre foi Deus, né? Então, por exemplo, você lê aqui o Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, aqui é dito o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Cristo aqui é chamado de a palavra de Deus, porque ele é o agente ativo na criação. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então a Bíblia diz claramente que Cristo, além de estar com Deus, ele era Deus e por meio de Cristo todas as coisas no universo foram criadas. Então Cristo não se tornou divino, ele sempre foi, certo? Agora, em relação a essa teoria, essa tese de que podemos ser deuses, nos tornar deuses, isso aí é impossível. Por quê? Gênesis 1, 26 e 27 afirmam o seguinte, que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Se é a imagem e semelhança, isso significa que não é igual. E quando você vai para um outro texto bíblico, que é Isaías, capítulo 43, versículo 10, aqui tem uma revelação importante. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Então diz que além de Deus não houve Deus e não haverá outro. Então nós nunca seremos deuses. Portanto, essa teoria nada tem a ver com a palavra de Deus. Ok, professor, olha aí, a gente falando sobre o assunto de Enoque aqui, as perguntas já começam a chegar. Aqui pelo nosso blog, vou fazer duas perguntas, uma do blog e um do SMS que está relacionado com o mesmo assunto. Aqui no blog, uma menininha, uma garotinha de 13 anos, a Gabriele Lima, ela diz o seguinte: Tito, quero ver o professor sair dessa. Olha aí o que ela diz aqui, professor. Enoque foi para o céu mesmo? Leia João 13, 3,13.
Lá diz que ninguém foi para o céu sem ser Jesus. Tenho 13 anos e quero a resposta. Olha o que ela diz aí, a Gabriela, hein? Então, lá em João 3,13, diz o seguinte: ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Essa é a primeira pergunta. Agora aqui pelo SMS, no mesmo assunto de Enoque, diz o seguinte, a Cristielen, ela diz o seguinte: sou de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, e queria saber se Enoque, Moisés e Elias, que foram levados para o céu, podem nos ver lá de cima. Olha aí, então duas perguntas. Essa história de que só Jesus subiu ao céu, como é que a gente prova que eles estão no céu? E outra coisa, se eles estiverem lá no céu, eles podem nos ver aqui na terra? Ver tudo que acontece com a humanidade? Essa é uma pergunta interessante. Eu vou começar pela segunda porque ela é mais rápida, né, de se responder. Veja bem, nós percebemos, quando lemos o capítulo 12 de Apocalipse, né, que mostra o conflito entre o bem e o mal, percebemos que o céu está expectante, acompanhando o desenrolar da história humana. Quando lemos também 1 Coríntios 4, verso 9, ele diz que nós somos espetáculo, inclusive aos anjos e, consequentemente, a todo o universo. Então, realmente, essas pessoas, mesmo não tendo atuação alguma mais no planeta Terra, eles podem sim acompanhar o desfecho final entre o bem e o mal. Então, leia Apocalipse 12 e especialmente 1 Coríntios 4, 9. Em relação à pergunta da Gabriela, ela é muito interessante. Ali em João 3,13 é dito assim: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Será que esse texto está contradizendo os demais, segundo o Reis 2, que afirma que Elias foi para o céu, Mateus 17, 1 a 13, Judas 1, 9, que mostram Moisés ressuscitado, e Gênesis 5, 24, que mostra Enoque no céu? Não, pelo seguinte, temos que interpretar o verso 13 à luz do verso 12. O verso 2 diz assim: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Cristo está dizendo aqui para os líderes judeus que se ele falava de coisas terrenas e eles não acreditavam, como eles creriam se ele falasse dos assuntos espirituais? E aí vem a citação: ninguém jamais subiu ao céu, ou seja, para trazer as notícias celestiais, a não ser eu que de lá desci. Então Cristo aqui não está negando os outros textos da Bíblia, Gabriele. Ele está dizendo, com base no contexto do versículo 12, que ninguém subiu ao céu para falar das coisas celestiais aos homens, a não ser Cristo que de lá desceu. E vale destacar também, tem um comentário interessante de um comentarista metodista, Adam Clarke, né? Ele explica claramente que havia uma crença nos dias de Jesus de que Moisés havia subido ao céu para trazer a lei ao povo judeu. E Cristo está também refutando essa ideia. Moisés não subiu ao céu para trazer a lei. Foi Cristo quem trouxe as mensagens divinas, porque apenas ele desceu de lá. Então, esse é o contexto histórico que nos mostra, mais uma vez, que a Bíblia não se contradiz. Muito bem, professor. A próxima pergunta que está aqui no nosso blog, que chegou aqui, quem mandou foi o Wagner, de São Paulo. Ele diz o seguinte: a macumba, este ritual muito usado no nosso país, será que não tem algo paralelo com os sacrifícios do Antigo Testamento? Veja bem, quando a gente vê ali, lendo a Bíblia no Velho Testamento, existem muitos rituais, sacrifícios e tudo mais. E a macumba, esse ritual que no nosso país aqui é muito comum, será que tem algum paralelo com isso daí, professor? E não só a macumba, mas existem outras práticas também. Como que a gente pode explicar isso aí? Por que esses rituais bíblicos hoje, por exemplo, não tem para os cristãos, nós cristãos? Olha que interessante. Realmente haviam sacrifícios de animais nos dias do Antigo Testamento. Então, por exemplo, lemos aqui em Levítico 22, 20, é dito o seguinte: não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas como oferta de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária para ser aceitável o animal,
terá que ser sem defeito e sem mácula. Então aqui realmente menciona, né, que quando a pessoa ia adorar a Deus, ela oferecia um cordeirinho ou algum outro animalzinho puro, né, para poder adorar a Deus. E com qual propósito? Nós precisamos interpretar esses textos à luz de versículos do Antigo Testamento. E aí você vai perceber uma coisa interessante, que o sacrifício de animais nos dias do Antigo Testamento nada tem a ver com os rituais de macumba. Nada a ver. Por quê? Nós lemos aqui falando de um cordeiro, de um animal sem defeito. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, e você já vai começar a perceber qual era o simbolismo daquilo. Existe na macumba também alguns sacrifícios de animais, né? Por exemplo, frango preto, se eu não me engano, né? Tem umas coisas assim que a gente vê no meio das encruzilhadas aí. E qual o sentido disso tudo? Então, olha o que diz 1 Coríntios 5, 7, ó. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O sacrifício de animais no Antigo Testamento era uma forma de Deus ensinar ao povo que um dia um substituto morreria no lugar deles para pagar pelo pecado deles. E como que Deus ia ensinar um povo rude e ignorante a respeito da salvação por meio de um substituto, através do sacrifício de animaizinhos. Então o pecador, ele colocava a mão sobre a cabeça do animalzinho, confessava os seus pecados e aí o animalzinho era sacrificado. O animalzinho morria no lugar do pecador que havia confessado os pecados. É por isso que em João 1,29, João Batista diz assim sobre Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque Cristo era o ser a quem aqueles animaizinhos representavam. Então o sacrifício no Antigo Testamento tinha um propósito soteriológico, de salvação, de ilustração da salvação. Já rituais de macumba ou magia negra nada tem a ver com isso, é muitas vezes para fazer mal para as pessoas. Então não podemos relacionar uma forma didática de Deus ensinar que Cristo morreria no lugar do pecador, não podemos relacionar isso com rituais afro-brasileiros. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Ok, professor, muito bem. Bom, o nosso programa está apenas começando, ainda tem muita pergunta para colocar na mira. Nós temos que ir para um intervalo, não sai daí não, aproveite para você mandar as suas perguntas para a gente no intervalo. Mande sua pergunta pelo nosso SMS 12 9156 6972, eu recebo aqui na hora, ou então acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Não sai daí não, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 21 horas e 34 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço todo carinhoso aos nossos ouvintes da rede de rádios Novo Tempo, espalhada também pelo nosso país. Obrigado por você que está nos ouvindo aí através do rádio. Um abraço muito carinhoso do programa Na Mira da Verdade a você. E participe do programa, mande a sua pergunta por SMS pra gente ou acessando o nosso blog. Eu sei que hoje em dia muita gente está ouvindo rádio com o computador na mão, está vendo a televisão com o computador na mão. Aproveita aí, interage com a gente, dá uma visitada lá no nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá tem uma centena de artigos interessantíssimos para você aprender mais. Lá você tem as mais... Deixa eu até pegar aqui, vamos pegar um tablet aqui, vamos dar uma navegada aqui. Se puder uma câmera acompanhar a gente aqui, ó. Eu queria mostrar o nosso blog pro nosso telespectador, se ele aí de repente não conheceu ainda o nosso blog. Esse aqui é o blog Na Mira da Verdade. Você pode acessar lá, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você tem ali
os vários links onde você pode tirar suas dúvidas. Por exemplo, falando sobre apologia, quando você clica aqui, ó, tem textos difíceis, heresias, debates. Ó, se a gente colocar aqui textos difíceis, a gente vai entrar aqui, por exemplo, podemos confiar na veracidade histórica de Ezequiel 29? Falando nisso, professor, eu quero lançar, você que está vendo aí, já vou colocar na mira uma pergunta. Tem uma pergunta que chegou no nosso Twitter aqui, que é muito interessante, e a questão é a seguinte: esse texto de Ezequiel 29 é um texto bastante polêmico, principalmente para os ateus. Isso Por quê? mesmo. Porque ali tem um fato histórico, o caso de Nabucodonosor. Só que esse fato histórico de Nabucodonosor, na Babilônia, não é apresentado na nossa história. Será que com esse argumento de que esses fatos históricos que apresenta Ezequiel 29 são bases para, por exemplo, os nossos amigos ateus afirmarem de que a Bíblia, esse negócio de divindade, é tudo história da carochinha? Você sabe que nesse post nós conseguimos fazer uma abordagem e mostrar pelo menos umas 2 fontes que comprovam realmente a invasão de Nabucodonosor ao Egito. Agora, realmente tem um detalhezinho ali do versículo 13 que menciona um período de 40 anos e que a história não relata. Agora, um ateu precisa analisar uma coisa, né? Não é porque algo não foi ainda encontrado sobre aquilo que aquilo deixa de ser verdadeiro. Por exemplo, a ciência não explica muitas coisas, nem por isso a ciência é falsa. Na verdade, quando há uma dificuldade bíblica, o estudioso ele se anima ainda mais para buscar as respostas, e assim é com a ciência, né? Então, tem mais detalhes ali no post, né? Podemos até inclusive trocar alguma ideia com o nosso internauta através do blog, se ele quiser, a respeito desse assunto. Com certeza. Se você quiser então aí acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, você vai ver que é o último post que foi colocado aí no blog. Podemos confiar na veracidade histórica de Ezequiel 29? E ali, o professor Leandro Quadros vai fazer uma explanação aprofundada desse assunto, desse tema, desse capítulo da Bíblia, provando realmente a veracidade da Bíblia. E olha, tem muitas outras coisas. Os nossos vídeos dos programas anteriores que nós temos aqui, você pode encontrar lá na nossa página. Então vale a pena você acessar o nosso blog. E eu queria aproveitar e falar que você também pode pedir um curso bíblico gratuito através do nosso blog. novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver ali do lado direito que tem um íconezinho dizendo: peça aqui inteiramente grátis a sua revista Verdades para o Tempo do Fim. E eu queria mostrar agora para você essa revista aqui que você pode ter na sua casa gratuitamente. Verdades para o Tempo do Fim. Essa não é apenas uma revista, é um verdadeiro curso bíblico. São 18 temas que são apresentados nesta revista aqui, com os mais diversos assuntos. Verdades para um mundo assustado, onde Deus está quando as tragédias acontecem, a estratégia da rebelião de Satanás, o milagre do novo nascimento, por que tantas religiões, enfim, são assuntos que, na verdade, no final de cada um deles, tem um pequeno questionáriozinho para você preencher ali e aprender mais sobre a Bíblia Sagrada. E é gratuito. Você não vai pagar nada, é só você acessar o nosso blog e clicar lá, peça a sua revista, preencher o formulário e você vai receber gratuitamente aí na sua casa a revista Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Aproveite lá, acesse o nosso blog e peça agora mesmo essa revista. Você não vai pagar nada, vai chegar na sua casa certinho para você, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Depois que a gente promoveu o nosso blog aí, maravilhoso. Tem muita coisa boa ali, viu? Cada dia tá ficando melhor. Você pode me responder uma coisa? Olha só, esse SMS que chegou pra gente aqui. Deixa eu ver como é o nome dele. O João Nascimento, ele é do Pernambuco e ele quer saber o seguinte: é verdade que o apóstolo Pedro morreu em Roma? E se for verdade, onde encontramos provas de que confirma isso aí? É verdade isso, professor? Olha, a Bíblia fala alguma coisa? Não, a Bíblia não fala. O que acontece é o seguinte: a tradição da igreja, inclusive alguns pais da igreja e a história eclesiástica que nos informam, né? Então, você tem que recorrer a fontes históricas que fazem esse registro.
Então eu posso lhe dar, por exemplo, um exemplo de um comentário bíblico. Se você pegar o comentário bíblico, por exemplo, de Matthew Henry, não é? De Adam Clarke, também tem outros comentários bíblicos atualizados mais novos, como por exemplo do William Barclay. Então você pode pegar ali as referências históricas de onde Pedro morreu e da forma como Pedro morreu. Então os pais da igreja até ensinam, né, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. De acordo com a tradição cristã, Pedro se sentiu indigno de morrer crucificado como Cristo e pediu que o crucificasse de cabeça para baixo. São dados que não tem na Bíblia, mas existem em registros históricos. Então recomendo algum comentário bíblico sobre o Novo Testamento para você poder pegar esses dados históricos. Agora, na verdade, o objetivo dessa pergunta é para tentar mostrar que Pedro, se realmente ele morreu em Roma, isso daí é mais um artifício dizendo que ele foi o primeiro Papa, por exemplo, e começou toda a história da igreja cristã. Existe algum embasamento para isso? Não tem embasamento por isso, por vários motivos. E realmente Pedro foi o primeiro Papa, como é dito na história aí, professor? Não, porque primeiro ponto, em Mateus 8,14, percebemos que Pedro tinha uma sogra. Então ele era casado, né? E papas não se casam. Como é que é? Pedro tinha sogra? Sim. Onde é que fala isso? Pedro era casado. Mateus 8,14. Vamos ler aqui o texto. Vamos ler, vamos ver o que fala aí para a gente tirar essa dúvida. Mateus 8,14 diz o seguinte: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra desse de cama com febre. Então, claramente, Pedro era casado. Segundo ponto, percebemos aqui em 1 Pedro 2, 5-8, que o próprio apóstolo Pedro não se considerou a pedra fundamental, o personagem principal da igreja cristã. Então, o próprio Pedro é quem responde: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, para o próprio Pedro, o personagem principal da igreja sempre foi Cristo. Vamos, por exemplo, para Atos 15, no Concílio de Jerusalém. Quem presidia o concílio, quem direcionava o concílio era Tiago e não era Pedro. Então, essas são evidências claras de que Pedro nunca foi Papa. Ok, professor. Olha só o SMS apimentado que chegou pra gente aqui. Na mira. Quem mandou essa pergunta foi o Peçanha, do Espírito Santo. Marataízes, sua pergunta está na mira, Peçanha. A questão é a seguinte: professor Leandro Quadros, eu não entendo o que os adventistas ensinam, porque eles ensinam e não praticam, porque eles ensinam as leis dos 10 mandamentos, não farás para ti imagens de escultura, em Êxodo 24, né? Nem semelhança alguma ou figura do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, mas fazem figuras do que há em cima no céu, deixa eu ver aqui, mas fazem figuras do que há em cima no céu. Os seus livros, por exemplo, Vida de Jesus, tem um monte de figuras, e não vem me dizer que isso é arte, porque a Bíblia não dá esse direito. Que história é essa, professor? A questão de imagem, de escultura, também está relacionada com figuras? Por exemplo, a gente não pode, de repente, ilustrar uma palestra bíblica, um sermão, com uma figura de Jesus, alguma coisa assim? Nos livros, a gente não pode ter a imagem de Jesus? Como é que é isso aí? Vamos ler Êxodo 35, a partir do verso 30, para mostrarmos ao telespectador que Deus ele é contra a adoração da arte, não contra a arte em si. Então, isso é bíblico. Opa. Quando Deus fala em Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5, para não fazermos imagem de escultura, ele está ali num contexto em que nós não devemos adorar ou venerar esse tipo de coisa. Agora, Deus não é contra a arte em si. Vamos ler Êxodo 35, que é um texto claríssimo, a partir do verso 30. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze,
para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Então, se fazer uma obra de arte é pecado, então o próprio Deus ensinou a Aholiabe e Bezalel a serem pecadores. Porque aqui no versículo 31 diz que foi o Espírito Santo quem deu essa habilidade a eles, as tais habilidades a eles. Então o Espírito Santo levou-os a pecar. Não, claro que não. O Espírito Santo dá dons artísticos, habilidades artesanais. E ele não é contra isso, porque Deus, né, é a origem de todos os bons talentos. Agora, é claro que utilizar-se da arte para, como muitos fazem, comercializar, vender, para incentivar as pessoas a se prostrarem diante daquilo, venerarem ou adorarem, aí sim é pecado. Então a Igreja Adventista, com certeza, e todas as outras igrejas cristãs vivem o mandamento de Êxodo capítulo 24-6. Simplesmente não cremos que uma obra de arte seja idolatria em si. Porque se o fosse, então o próprio Deus em Êxodo 35 estava incentivando pessoas a serem idólatras ao dar a elas habilidades artísticas. E esse não é o caso. Ok, professor, muito bem. Você que está nos acompanhando aí, você pode também mandar as suas perguntas pelo Twitter. Você pode seguir o nosso programa no Twitter. Nosso Twitter é twitter.com/namiradaVerdade. Siga a gente lá e tenha a chance de perguntar e também assistir os nossos programas, que é feito todas as quintas-feiras às 2 da tarde no Twitchcast. Então é só você seguir a gente lá e participar também. Eu tenho aqui muita gente que está pendurado com a gente aqui no Twitter no programa de hoje, viu, professor? Manda um abraço. Um abraço aí a Letícia Balestreri. Um abraço também ao Lucas Lima, a Leide Jane Amorim, deixa eu ver quem mais, o Magalhães que está com a gente aqui, tem aqui o Siga-me, os bons, é o Twitter dele, o Thiago Frinder, enfim, um monte de gente. Mas eu queria colocar aqui a pergunta da Letícia. A Letícia quer saber o seguinte, professor, para receber o batismo na igreja, é preciso estar preparado? Ou seja, ter estudado a Bíblia, conhecer exatamente as doutrinas da igreja, se preparar para batizar, ou simplesmente eu senti o desejo naquele momento? Eu estou assistindo uma palestra ali, um sermão, e eu senti o desejo de me batizar naquele momento. Será que é aceito por Deus isso? Como é que é isso? Para eu batizar, tem que me preparar ou não? Vamos ler aqui um texto que está em Atos capítulo 8, versículo 32 em diante. Antes eu vou contextualizar. Filipe foi enviado por Deus para ensinar a respeito da salvação a um eunuco, um alto oficial. E aí, em Atos 8:32, o seguinte: o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. E por aí cita. Ou seja, ele estava lendo o profeta Isaías, o capítulo 53. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Verso 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, que era o capítulo 53 de Isaías, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Filipe ensinou ao eunuco que Isaías 53 era uma referência a Cristo. E aí, olha o verso 36 de Atos 8. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. O texto é claro em dizer que este eunuco foi batizado depois que ele leu a Bíblia
e depois que alguém lhe explicou o significado do texto, para que ele aceitasse a Jesus como seu Salvador, não apenas de maneira emotiva, mas também de maneira racional. Devemos lembrar também de Mateus 28, 18 a 20, que Cristo ordena sim o batismo, mas também, até mesmo após o batismo, as pessoas têm que continuarem sendo ensinadas, discipuladas. E, portanto, é sim necessário que você tenha um preparo, que você aceite sim a Cristo de coração, mas que você, ao ser batizado, você tenha consciência do que você está fazendo, de que você realmente aceita Cristo e de que você realmente está aceitando as verdades que Cristo lhe revelou por meio do Espírito Santo. Muito bem, professor. Olha aqui, ainda continuando no nosso Twitter. Antes eu queria fazer o seguinte, a gente pode negociar com Deus, professor? Olha só a pergunta aqui da nossa amiga Mércia Soares. Ela diz o seguinte: fiz um pacto com Deus para não ter uma TV em casa. Agora, por conta da TV Novo Tempo, eu quero comprar uma. É pecado? Como é que é essa questão, professor? Quando a gente faz um pacto com Deus, com determinada coisa, por exemplo, um pacto de finanças, ou então um pacto de se abster de alguma coisa em virtude de um desejo de estar em maior comunhão com Ele, mas aí eu vejo, por outro lado, que eu precisava negociar com Ele. Como é que é essa questão, professor? Veja bem, realmente quando fazemos um pacto com Deus, em relação a coisas que são princípios, nós não devemos deixar de cumprir. Agora você tem que fazer uma análise do seguinte: esse pacto que você fez com Deus não foi uma coisa assim correta, diríamos, pelo seguinte: Deus ele pode se utilizar da mídia, da TV, do rádio, da internet, para comunicar a vontade dele a você. Então você fez um voto, diríamos, precipitado. Se você está tendo a oportunidade de ter a TV Novo Tempo, que é um canal que vai lhe ensinar a vontade de Deus para a sua vida, vai lhe dar uma programação totalmente diversificada para você crescer espiritualmente e ser uma pessoa cada vez melhor, com mais paz e uma pessoa de cada vez maior influência na sociedade, é claro que Deus vai preferir que você tenha acesso a esse tipo de conteúdo religioso. O que você deve fazer é pedir a Deus perdão, e seguir o conselho de Cristo em João 5,14, vai e não peques mais. Então não faça votos para Deus sobre coisas que você na realidade não vai conseguir cumprir. Deus não precisa disso. Você pode fazer acordos com Deus a respeito de certos assuntos importantes. Agora, em relação a coisas que você não pode assim também pensar em querer comprar, diríamos assim, a Deus. Senhor, se o Senhor me fizer isso, eu vou fazer isso. Não é assim. De acordo com a Bíblia, tudo que nós recebemos de Deus é pela graça dele. Efésios 2, 8 e 9 mencionam isso, até mesmo a salvação. Portanto, se você fizer algum acordo com Deus, algum pacto, que não seja para comprar a Deus, mas seja uma manifestação da sua fé por Deus. E que seja um pacto em relação a coisas corretas, não a coisas erradas que não vão trazer nada para nós, Ok, professor. Bom, aqui agora pelo nosso blog a pergunta vem da Aldeglésia Martins, ela é de Itupeva, São Paulo. Ela diz o seguinte: eu queria saber se o ato de ungir com óleo, como fez Samuel com Davi, e hoje muitas igrejas também fazem esse tipo de ritual, está certo. Ou seja, é certo fazer isso? O que significa isso? A questão do ungir com óleo, professor. A gente viu que Samuel ungiu o rei Davi. Hoje é muito comum as igrejas fazerem a unção através do óleo. Mas qual o significado disso e é correto fazer isso hoje em dia? Tem algum problema? Não tem? Olha que interessante, ali no Antigo Testamento nós percebemos que quando as pessoas eram ungidas com óleo, o óleo era derramado sobre a cabeça delas, aquilo simbolizava diríamos assim, era a mesma coisa que dar autoridade para uma pessoa. Então, quando Samuel ungiu a Davi, ele estava dando a ele autoridade como rei, certo? Então, acontecia isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, isso adquiriu um significado um pouco diferente. Não é mais uma atribuição de função, mas aqui em Tiago 5,16 é dito o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
Aqui no versículo 14 diz assim: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Então o que acontece? Havia o sistema de unção para a cura das pessoas, só que isso aqui não era no Novo Testamento uma coisa banalizada. A todo momento ungia uma pessoa, derramava óleo sobre ela. O azeite na Bíblia, ele é um símbolo do Espírito Santo. Então quando um doente aceitava no Novo Testamento receber um pouquinho de óleo sobre a cabeça, ele estava dizendo que ele aceitava o Espírito Santo na sua vida e a vontade do Espírito Santo para ele, que poderia ser a cura ou permitir que ele descansasse no sono da morte. Né? Então o que acontece? Não é errado praticar a chamada unção, mas tem que ser algo feito com fé e não pode ser algo banalizado como é em muitas igrejas. Infelizmente, há igrejas que vendem até azeite para supostamente curar as pessoas. Esse tipo de comércio da fé não é bíblico, Deus não apoia esse tipo de coisa. Muito bem, professor. Olha só a pergunta que chegou aqui no nosso blog, mais uma pergunta sobre predestinação. Quem mandou foi o Alexandre da Silva, ele é de São Paulo, e diz o seguinte: essa eu quero ver. Mateus 22:14 é prova de predestinação. E olha o que diz aqui Mateus 22:14. E Jesus terminou dizendo: pois muitos serão convidados, mas poucos são os escolhidos. Isso aqui realmente é prova de que há a predestinação, professor? Não é pelo seguinte: o texto fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora, qual é a lógica em Deus chamar várias pessoas e escolher poucas? Ou seja, Deus chama para a salvação, primeiramente, 1 milhão de pessoas, mas ele escolhe só 1.000, 2.000. Então isso aí não tem lógica. O que Cristo está dizendo é o seguinte: muitos são chamados e poucos escolhidos, por quê? Porque entre os muitos chamados, apenas uns poucos vão permitir que Deus atue na vida deles. Vão permitir que sejam realmente escolhidos. Por quê? Nós temos que analisar esse texto também à luz de 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4 é um texto claríssimo e diz o seguinte: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Perceba que o plano de Deus é que todos os homens sejam salvos. Só que, como Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, a grande maioria vai se perder, de acordo com Apocalipse 28:10, e uma minoria vai se salvar, de acordo com Mateus 7:13 e 14. Então os poucos que são escolhidos não é por culpa de Deus, porque Ele predestinou que tem que ser assim. Os poucos são escolhidos porque estes poucos aceitaram a Cristo como Salvador e permaneceram fiéis a Ele. Então, nada de doutrina da predestinação. E tem um outro detalhe importante. Se Deus predestinasse alguns para se salvarem e outros para se perderem, nós teríamos que explicar um assunto muito sério. Por que Deus predestina as pessoas para fazerem as coisas erradas que Deus mais odeia? Essa é uma questão que não tem como responder, a não ser que você não deixe de lado a predestinação calvinista, a dupla predestinação. Por quê? Deus escolhe alguns para serem bons, mas daí aquela multidão de perdidos como a areia do mar em Apocalipse 28:10, Deus escolheu para eles se perderem. Então como é que Deus predestina eles para eles serem rebeldes se Deus odeia a rebeldia? Então não tem lógica. Por isso precisamos recorrer a Apocalipse 22:17, que diz: quem quiser receba de graça da água da vida. Os poucos são escolhidos por culpa da maioria que não quis, mas não por culpa de Deus. Ok, professor, eu teria aqui mais uma centena de perguntas para colocar por SMS, mais outras centenas de perguntas aqui pelo nosso blog e pelo nosso Twitter, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Puxa vida! A gente só vai nos encontrar na quinta-feira pelo Twitter e na próxima terça-feira ao vivo, aqui pela Rede Novo Tempo. Professor,
Mais uma vez, muito obrigado pelas suas respostas. Sempre a gente aprende muito nesse programa. Obrigado aí por você estar com a gente, nos ajudando a conhecer mais esse livro que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Tá certo, Tito. Um grande abraço. Obrigado pela sua companhia de sempre. Querido telespectador e amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, que Deus lhe abençoe ricamente. E nunca se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no programa, as suas perguntas, os seus questionamentos sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!